Bom dia a todos e a todas. Hoje nós temos como convidada a Elisa Cunha. Eu tive o prazer de estudar com Elisa, não vou dizer há quantos anos atrás, né, Elisa? Especialista em psicologia clínica pela PUC, foi esse o curso que a gente fez junto, essa especialização. E Elisa é membro do Fórum Rio e das comissões étnicas e raciais, né, da escola. E hoje... Da comissão. Isso. E hoje tenho o prazer enorme de estar com Elisa aqui para nos falar sobre quilombos. Cadê o nome? Cartéis e quilombos. Obrigada a todos por estarem aqui conosco e passo a palavra a Elisa. Bom dia mais uma vez. Eu quero agradecer ao convite bastante instigante, provocador da Soneide. Quero agradecer ao Fórum Nova Iguaçu, agradeço aqui a presença de colegas tão queridos com quem vou ter o prazer de conversar, né? Colegas que eu também acompanho, que admiro, então acho que a discussão vai ser bem aquecida. Eu propus... vocês estão me ouvindo bem? Tá meu som. Eu propus esse tema, né, a partir de algumas inquietações minhas relativamente recentes, né? E na verdade, eu tô aqui numa investigação, eu estou construindo aqui um pensamento, e eu vim compartilhar ele aqui com vocês, que eu acredito que eu vou encontrar auxílio aqui, né, no meu debate relativamente recente aqui com esse assunto. Então, vamos lá. Eu não estou vendo vocês no momento, mas eu estou por aqui. Qualquer situação, vocês me chamem que eu interrompo. Tá? Eu vou ler o texto que eu escrevi, não é um texto longo, eu não costumo escrever textos longos, porque eu gosto que a gente converse e tenha, enfim, um tempo bem confortável para a gente conversar. Vamos lá. A minha indagação, né, eu vou ler aqui no texto, mas eu vou também anunciar. A minha indagação é se há, né, alguma aproximação possível, né, entre os quilombos e os cartéis, né? De saída, eu não imagino e nem proponho uma aproximação para e passo, né? Mas se há alguma, né? A minha proposta inicial é verificar se há alguma e qual seria. Então, vamos lá. Desde 1960, Lacan estabeleceu o cartel como órgão de base da escola. A formação e a transmissão da psicanálise se dão através do cartel, que é um pequeno coletivo de trabalho composto de 3 a 5 pessoas que se escolhem a partir de um tema em comum. Eu gosto de pensar em termos de desassossego em comum. O cartel se sustenta em torno de questões principalmente recortadas por cada integrante, e a alteridade se faz presente de maneira fundamental. Depois, escolhem o mais um, que será o participante cuja função é conter os efeitos de grupo, fazer a palavra circular e permitir, favorecendo e animando o avanço do trabalho. Não, desculpa. Fazer a palavra circular e permitir,
fazendo e animando, né, favorecendo e animando o avanço do trabalho. Nesse dispositivo, a produção e exposição se articulam ao longo do tempo determinado, de 2 anos no máximo, né? Da seguinte maneira: pode-se dar notícias de tempos em tempos, tanto dos avanços das pesquisas, quanto das crises de trabalho. E também se espera, ao final de, no máximo, 2 anos, o produto de cada participante, que poderá ser endereçado à comunidade analítica. Abro aspas. Produção e dissolução são inextricáveis no trabalho de cartel. Fazer laço, mas desatar os nós, para que apareça o um a um do desejo passível de alicerçar o dispositivo e chegar ao seu fim, apostando no resto como causa para novos enlaces. Fecho aspas. Essa citação é da Comissão de Cartéis do Fórum Rio. Lacan, em 1980, avança na formulação sobre o cartel e acrescenta: a causa freudiana não é a escola, e sim o campo, onde cada um terá a liberdade de demonstrar o que faz com o saber que a experiência decanta. Essa é uma citação que está no livro, um livro bastante interessante que chama-se Cartel em Questão. Faz algum tempo que venho lendo alguns trabalhos sobre a origem e a organização dos quilombos, mas também tenho visto cada vez mais iniciativas e coletivos nas mais diversas e diferentes atividades e propostas, convocando novos integrantes para aquilombarem-se ou se autodenominando quilombos. O uso desse significante me fez questão. Afinal, o que são quilombos? O que se faz quando se está aquilombado? E ainda, um cartel se assemelha, de alguma forma, ao quilombo? As 2 primeiras perguntas é possível que eu consiga responder. Quanto à possível aproximação do cartel e quilombo, eu vou tentar. Segundo Clóvis Moura, os quilombos manifestam-se nacionalmente como afirmação da luta contra o escravismo e as condições em que os escravos viviam pessoalmente. O quilombo foi a unidade básica da resistência do escravo. Isso disse Clóvis Moura. Há registros da existência de quilombos desde o século XVI, espalhados por todo o Brasil, que se estabeleceram como comunidades de fugitivos da escravidão, indígenas, desertores militares e, posteriormente, também foi constituído de escravos libertos. Abro aspas. Essas comunidades produziam histórias complexas de ocupação agrária, criação de territórios, cultura material e imaterial, baseadas na cooperação solidária. Os fugitivos do trabalho com múltiplas origens, mas também foram transformados pelos europeus em africanos, como se houvesse homogeneidade para os povos, línguas, culturas e religiões. Entre os escravizados havia reis, príncipes, rainhas, guerreiros, sacerdotes, artistas e um sem número de agricultores, mercadores urbanos,
conhecedores da metalurgia e do pastoreio. Isso que nos diz Flávio dos Santos, num livro que eu gosto bastante, que chama-se Mocambos e Quilombos, a história do campesinato brasileiro. Flávio dos Santos é um pesquisador muito importante sobre os quilombos. O cartel é apresentado por Lacan em seu ato de fundação, em seu texto, né, Ato de Fundação, em 1964, que tem como referência o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, no qual Freud sustenta que as massas humanas, e ele usa aí o paradigma, né, nesse texto, o paradigma da igreja e do exército, são uma tentativa de garantir a não dissolução. A não dissolução? Desculpa, eu vou reler que eu comi aqui uma palavra. Vou ler de novo o início do parágrafo. O cartel apresentado por Lacan em um ato de fundação, né, em 1964, que tem como referência a psicologia das massas e a análise do eu, no qual e é onde Freud sustenta que as massas humanas são uma tentativa de garantir eu comi uma parte aqui da frase, tá, gente, quando eu editei o texto. A garantir a não dissolução do grupo. Isso. Lacan ainda afirma que aí se constitui a partir dessa mesma lógica. Nesse texto, Ato de Fundação, Lacan diz que a escola deve ser entendida no sentido em que, em tempos antigos, significava certos lugares de refúgio ou bases de operação contra o que já então se podia chamar mal-estar na civilização. Isso quem diz é Ana Laura, também no livro Cartel, no artigo dela, o livro Cartel em questão. O trabalho escravo, os maus tratos, a alta mortalidade deram origem a várias formas de protesto, insurreições, rebeliões, assassinatos e fugas. Essa última, né, as fugas, talvez tenha sido a forma mais comum de protesto. Mas fugir para onde? Alguns fugiam sozinhos, outros em pequenos grupos, e formavam comunidades que se estabeleciam temporária ou definitivamente. Essas comunidades foram batizadas com nomes diferentes em diversos países onde ocorreram. Alguns estudiosos chamam essas fugas nas Américas de Grand ou Petit Marronage. Aqui no Brasil, desde as primeiras décadas da colonização, essas comunidades foram denominadas de mocambos, né? E mocambo é uma referência a um tipo de suporte, né? Pau de feira, que é um suporte que serve para erguer e sustentar os telhados das cabanas, né? Dos acampamentos quilombolas. Então, aqui no Brasil, né, desde as primeiras décadas da colonização, essas comunidades foram denominadas mocambos e depois quilombos. As autoridades coloniais os chamavam de contagioso mal. Reclamavam, alegando não suportar tantas deserções.
O crescimento populacional dos quilombos demandou o estabelecimento de múltiplas estruturas socioeconômicas, e o isolamento e a capacidade de articulação com lógicas econômicas das regiões onde se estabeleciam e conectavam com a sociedade escravista, tanto aquela que os reprimia, como que acobertava os quilombolas em suas práticas. No artigo de Silvana Pessoa, também no livro Cartel em Questão, há uma proposição bastante interessante sobre a transmissão da aposta de Lacan nos cartéis. Silvana nos diz que não é a informação ou propaganda desse dispositivo, mas sim os operadores estéticos, políticos e éticos, os que mais se aproximam do ato criador, né, de um cartel. E aí vou abrir aspas para Silva. Por operadores estéticos, entende-se uma prática que abre espaço numa ordem imposta, tal como o uso de uma língua. Um gesto poético, por exemplo, abre um espaço numa língua comum, usando-a num reemprego transformante. Por operadores polêmicos, entendemos que não são aqueles que alguém, ao apropriar-se das informações, colocá-las em série, montá-las ao seu próprio gosto, pode apoderar-se de um saber e, com isso, mudar a direção do totalmente feito e do totalmente organizado. Polêmico, pois traça o próprio caminho na resistência do sistema social com operações quase invisíveis e inomináveis, conhecidos na filosofia dos dispositivos. Por último, os operadores éticos. A possibilidade de restaurar a autonomia, criar um espaço de liberdade, uma resistência à imposição externa e a possibilidade de fazer algo próprio. Com Freud, desde a psicologia das... Fecho aspas, né? Desculpa. Com Freud, desde a psicologia das massas, sabemos que os grupos são estruturados em torno de um elemento que ocupa o lugar da liderança e com o qual os outros elementos do grupo se identificam com a força da paixão e também com o ódio ao pai. Né? Na mesma lógica de funcionamento grupal, os pares constituídos por identificação estão submetidos às rivalidades imaginárias e mortíferas do narcisismo das pequenas diferenças que ocorrem em grupos e em comunidades de territórios distintos, que se ocuparam, por exemplo, de rivalidades e ridicularizações. A esse fenômeno que Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças, que, segundo ele, trata-se de uma satisfação conveniente e relativamente inócua para a agressão. Fecho aspas, isso é Freud em Mal-Estar, na civilização. Para Lacan, esse fenômeno é denominado como terror conformista. Aí eu vou citar comentário de Antônio Quiné sobre esse conceito de Lacan. É utilizado, denominado por ele terror conformista, é utilizado e até mesmo é utilizado até mesmo em alguns grupos e associações, inclusive de psicanalistas, como condição facultativa para a coesão interna. Nomeia-se o inimigo vizinho como elemento externo e alvo de ódio para fortalecer a união interna. Essa citação de Quiné está na Estranheza da Psicanálise.
Quando indivíduos se reúnem em um grupo, todas as suas inibições individuais caem e todos os instintos cruéis, brutais e destrutivos que neles jaziam adormecidos, como relíquias de uma época adormecida, são despertados para encontrar gratificação livre. Ao passo que, com os indivíduos isolados, o interesse pessoal é quase a única força motivadora nos grupos. Os grupos, ele muito raramente é proeminente. É possível afirmar que o indivíduo tenha seus padrões morais elevados por um grupo, ao passo que a capacidade intelectual de um grupo está sempre muito abaixo da de um indivíduo. Sua conduta ética pode tanto elevar-se muito acima da conduta deste último, quanto cair muito abaixo dela. Isso é Freud, na Psicologia das Massas. Contrário ao funcionamento e à lógica grupal, a aposta de Cartel tem por princípio evitar e, se necessário, esvaziar possíveis identificações aos pares, uma vez que cada participante se põe ao trabalho a partir de um projeto pessoal, o qual o mais um cuidará de fazer avançar. Foi Bion, psicanalista inglês, que, com seu trabalho com grupos pequenos e o estudo dos processos de grupo, inspirou Lacan a pensar o cartel. Durante os anos da Segunda Grande Guerra, Bion foi convidado por Hickman, que era um médico no Hospital Militar em Londres, e lá instalou a primeira comunidade terapêutica a desenvolver um trabalho com homens atrasados na instrução, devastados pelo sentimento de sua inferioridade, desajustados e facilmente delinquentes, usando o princípio do grupo sem líder. É essa propriedade básica, grupo sem líder, que podemos supor que tem interessado mais a Lacan, que situam no lugar, nesse lugar o mais um. Esse trecho foi extraído também das crenças da psicanálise lá do Quiné. Abdias do Nascimento, um dos principais pensadores das causas negras no Brasil e no mundo, é autor de Quilombismo, Documentos de uma Militância Pan-Africanista, onde traz uma proposta de organização política, econômica, social, cultural para o Brasil e também para os demais países que estiveram sob dominação colonial. Segundo Abdias, os quilombos resultam de uma exigência vital dos africanos escravizados no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da organização de uma sociedade livre. O autor classifica os quilombos em dois tipos: os ilegais e os permitidos. Sobre os permitidos, quanto aos permitidos, ele menciona os terreiros, os clubes, as escolas de samba. Inclusive, foi num diálogo com o sambista Candeia que ele construiu, que o Candeia foi fundador de uma escola de samba chamada Quilombo, e foi a partir desse diálogo com Candeia que o Abdias foi construindo a teoria sobre o quilombismo. Tanto os quilombos legais quanto os permitidos formam uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um tempo integrado
na prática da libertação, assumindo o comando da própria história. A essa prática, Abdias denomina quilombismo. O cartel para Lacan é a célula base da história, já que também está contida em sua lógica a falta de um saber concluído e totalizador, o que permite a elaboração de cada componente e também um vínculo particular de cada sujeito com a escola a partir de seu próprio desejo. Assim, o cartel como base da escola tem uma estrutura que vai contra a estrutura da psicologia das massas. Não que ela não exista na escola, mas é delimitada, segundo Antônio Quiné, na Estranheza da Psicanálise. O modelo quilombista vem atuando como ideia-força, energia que inspira modelos de organização dinâmica desde o século XV. Nessa dinâmica, o quilombismo está em constante atualização, atendendo exigências do tempo histórico e situações do meio geográfico. Isso, quem cita é o Abdias. Já estou quase terminando. A gente já vai poder conversar. O colono preto é o fator máximo da nossa riqueza econômica, fonte da organização nacional, já que foi o trabalho do negro que sustentou durante séculos a nobreza e a propriedade do Brasil. E aí eu vou citar, por fim, Manuel Quirino. Com o produto de seu trabalho, tivemos as instituições científicas, de letras, arte, comércio, indústria, dando-lhe um lugar de destaque como fator da civilização. Essa citação é de Manuel Quirino, no texto Colono Preto como fator de civilização brasileira. É isso que eu trouxe para conversar, eu preparei para conversar com vocês. Obrigada. Elisa, eu só tenho assim, eu fiquei pensando uma opção de coisa enquanto você escrevia, e eu achei bacana essa aproximação assim de quilombo e escola como locais de refúgio. Aí, se você pudesse falar um pouco mais disso, eu agradeceria. E também eu queria assim, pensar, você agora falou do colono preto, que é o trabalho que sustenta a nobreza, né? Aí eu estava aqui com uma questão sobre o mais um. Como é que seria o mais um no quilombo? Seria esse colono? E falar um pouquinho mais do quilombo e da escola como local de refúgio. E depois que você falar um pouquinho mais, a gente abre, quem quiser falar é só abrir o microfone e Elisa está à disposição. Fantástica a sua elaboração. Obrigada, Soleil. Obrigada pela sua pergunta, porque esse é o ponto mais especificamente que me interessa nessa discussão sobre os quilombos, né? E a possível aproximação com os cartéis. A gente, enfim, pode caminhar, né? Também para pensar na escola, mas no primeiro momento me ocorreram os cartéis, né? E essa questão me surgiu também em função da minha participação em alguns cartéis, né? Minha experiência em alguns cartéis também me fizeram pensar sobre esse tema. Eu vou começar pela sua última questão sobre o colono,
né? Porque os quilombos, né? Os mucambos. Ai, o Roberto está fazendo uma caminhada tão bonita, ai, tão inspirador. Adorei, Roberto. Eu tinha que comentar isso. Adorei. Pode se inspirar bastante. Ai, muito bom. Os quilombolas, né? Eles foram os primeiros colonos. Fechar o microfone do Roberto, deve ter ficado aberto. Tá. Eles foram os primeiros colonos, né? E colono no sentido daquele que trabalha na terra, aquele que constituiu comunidades agrárias, né? Autônomas no sentido do colonialismo, né? E da mão e da lógica também de Estado, porque a gente não pode esquecer que o escravismo ele era uma política de Estado, né, sustentado pela mão do Estado. Então, o colono, né, ele foi, né, os quilombolas foram, sim, colonos no sentido de agricultores, né, pecuaristas. Bem, e aí esse tema me surgiu, né, quando eu comecei a pensar no cartel, né, nos cartéis, como um refúgio, né, aos malestares, né, aos meus malestares, né, com algum elemento da teoria, né, com algum elemento de funcionamento da escola, ou para pensar os malestares da civilização a partir da psicanálise, né? E malestares que me atravessaram, né, de tempos em tempos, em diferentes perspectivas, né? E aí, pensando aqui com Lacan, né, na posição de rebotalho, né, dos analistas, eu fiquei pensando numa possível aproximação também, né, do negro escravizado como aquele também igualmente rebotalho, né? Rebotalho no trabalho explorado, rebotalho, né, do tráfico transatlântico, e que encontra, né, nos quilombos, que tinha uma organização. Quilombos eram de várias formas, né, eram enormes, como o Quilombo dos Palmares, já também haviam comunidades menores, né? Alguns quilombos eram temporários, né? Alguns quilombolas passavam pelos quilombos também de forma provisória, né? Eles também usavam a fuga e o acolhimento no quilombo também como elemento de negociação de melhores, né? Ou de situações, ou de condições menos injustas, né, de trabalho com seus proprietários. Então, eu fiquei pensando nessa via de aproximação em que a gente possa entender que tantos quilombos, né, refúgio, né, das violências e dos malestares e do risco de morte, né, e da constituição de sujeitos livres, que ali, sim, como eu li no texto, né, os sujeitos
vindos, né, da África e tornados escravos, eles chegam aqui no nosso continente com as mais diversas competências, né? E eles são embaralhados ao chegarem aqui, né? Como projeto mesmo proposital, assim, embaralharam as culturas, embaralharam as famílias, embaralharam as línguas, embaralharam as etnias. E esses sujeitos embaralhados também são sujeitos que assim chegam aos quilombos, né? Com suas línguas diferentes, com suas culturas diferentes, com suas heranças simbólicas também diferentes, né? E com suas competências, né? E aí eu penso o quilombo também como um lugar de eteridade, né? E que se sustenta justamente a partir e em função dela, né? A alteridade, eu entendo que seja um elemento fundamental para a existência, né, dos quilombos. E aí eu novamente olho para os cartéis, né? Quando a gente constitui cartéis, especialmente, né, não apenas, mas especialmente a partir de tempos pandêmicos, né, em que a gente encontra colegas dos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo, né? Colegas também com experiências, com culturas e com línguas diferentes, né? E aí eu penso também nessa experiência como uma experiência de aquilombamento, né? Aquilombamento em que essas pessoas de terras, né, tão diversas, né, se encontram, né, e se refugiam, né, na pesquisa, no estudo e na produção de um trabalho amparado pela psicanálise, né, para ser os malestares. Não sei se respondi, espero que a gente siga conversando. Isso, tá ótimo. Eu vou abrir. Alguém quer fazer algum comentário, contribuição, como a Elisa falou, né, no início? Senão eu pergunto mais. Gente, aproveita, depois que a gente desligar, não adianta vir reclamar comigo que não falou, que não teve tempo de falar. Bom dia, Elisa. Oi, Lucia, bom dia. Que prazer estar aqui com você. Ai, que bom te ver. Eu pensei aqui, quando você estava falando, eu pensei assim, nas escolhas forçadas, né? O escravo não tinha nem escolha forçada, né? A liberdade estava tirada, então, ou isso ou isso. Não tinha. O analista faz uma escolha forçada pelo seu mal-estar, pelo seu sofrimento, mas ele tem escolhas, ele pode ir para o shopping, pode ir, não sei o que, ele tem liberdade das escolhas, então acho que aí tem uma diferença. Segundo, nas escolas de psicanálise, nos grupos de cartéis, não tem só rebotalhos. Entendeu o que eu quero dizer? Chegar até o final de uma análise é um rebotalho, mas a gente sabe que tem poucos rebotalhos nesse sentido. Então, acho que tem uma diferença. Os escravos estão todos na escravidão e sem escolha. Eles chegaram aqui enganados, aprisionados. Então, isso. O analista teve uma escolha. Tem uma escolha de ser rebotalho, chegar até o final da sua análise, e tem uma escolha de ficar na escola ou nos grupos pelo conhecimento, sem o saber do inconsciente. E a gente sabe que tem muito. Então, eu acho que nesse sentido tem uma grande diferença. Não sei se você concorda comigo. Obrigada pela sua pergunta, Luzia. Eu acho que é uma conversa bastante interessante essa que você está propondo,
né, quando você toca na escolha forçada. Eu gosto de pensar, vou aqui pensar, falando e pensando um pouco sobre isso que você levantou, né? Eu não excluo o elemento de escolha também no sujeito escravizado, né? Apesar do sistema que o constituiu, né, enquanto escravizado, enquanto sujeito privado de sua liberdade mais essencial, mas eu não excluo o elemento de escolha desse Você está sujeito. falando do sujeito, não do sujeito do corpo, porque aí eu estava falando da escravidão como um corpo que não tem, que é colocado ali. Você está falando do sujeito do inconsciente escravizado. Agora entendi a sua questão. Mesmo escravizado, você pode ser livre no seu sujeito do inconsciente. Agora e além disso, você pode ser livre também, você pode, né, se insurgir, você pode se insurgir, né, os sujeitos, né, como eu mencionei no meu texto, né, os sujeitos eles se insurgiam de várias formas, né? Eu lembro até assim do Caetano, quando o Caetano fala que na prisão ele criou Irene Rie, que ele estava ali, não podia fazer nada, e ele só lembrava do sorriso da sua irmã, e aí ele cria Irene Rie. Então, isso é uma liberdade psíquica. Eu entendi agora, que eu não estava entendendo por aí. Interessante. Desculpa estar te interrompendo. Não, a gente está aqui para isso aí mesmo. É uma conversa mesmo. Assim. Esse trabalho é um trabalho que eu tô elaborando, assim, ele está em franco processo de construção, inclusive a contribuição das perguntas me ajuda bastante. Agora, quanto à posição de rebotalho, também é uma questão bastante importante, né? Como eu disse, a minha expectativa não é essa comparação, uma comparação par e passo, mas levantar alguns pontos de possível aproximação, né? E aí, eu ainda tendo a sustentar essa aproximação, sim, né? O que eu penso? Eu penso que eu concordo com você, né? Nos cartéis não temos apenas rebotalhos, mas não rebotalhos, né, enquanto condição subjetiva. Mas, enquanto posição, né, o sujeito, inclusive, para fazer avançar a sua formação enquanto psicanalista, ele precisa, pelo menos, né, de saída, se desconfiar, né, rebotalho. E quanto aos escravizados, né, essa não era uma posição subjetiva deles, mas é uma posição inscrita, né, no modo de vida deles pelo sistema colonialista, né? Não sei se consegui comentar. É a polis que o envia para lá, é a polis, né? Esse sistema que os traz e os envia para eles. A polis é estruturada assim. Tem os escravos, como era no Platão, tinha os escravos, tinha os
e aquilo ali não era cambiável, né? Não havia essas possibilidades. Então, é o sistema da polis que está estruturado assim. Os escravos, os senhores, aqueles outros que tinham outras qualidades, que eram os artesãos que tinham um bom lugar, as pessoas que tinham... Então, os artistas... Então, tinha essa mobilidade. Talvez a única mobilidade que talvez tivesse eram os artesãos, não é? Os que tinham mais condições de servir a polis. Nem sei se isso servia para o negro, né? Porque no Platão servia os artesãos. Oi, eu queria falar também. Em primeiro lugar, quero me desculpar, porque eu vou ter que me retirar logo em seguida. Movimento da campanha política, que se alastra pela minha casa, enfim, eu preciso me ausentar. Motivo justíssimo, inclusive. Mas antes, assim, eu queria destacar, eu fui professora de história, né? Ah, que bom, é verdade. Tempo. E assim, eu acho que não há nenhum paralelo entre a escravidão da antiguidade e a colonial. E é completamente diferente. Queria agradecer a Elisa por dar seu corpo, sua história, seu percurso para sustentar essa discussão no campo lacaniano, junto com outros colegas, né? E agradecer a contribuição. Eu gostaria de poder participar mais da discussão, mas eu não vou poder. Então, eu já tive que trocar de lugar e agora eu vou ter que sair. Vamos continuar discutindo essa questão, porque ela é muito importante para o Brasil todo, principalmente aqui na nossa região da Baixada Fluminense. Então, gente, obrigada, Elisa. Continue, por favor. Um beijo. Tchau. Tchau, Luiz. Obrigada pela sua contribuição. Eu queria fazer um comentário. Desculpa, Sonia, queria fazer um comentário. Agora que eu me lembrei de algo que vi, enquanto eu estava aqui estudando para escrever esse trabalho, e eu também estava estudando para colaborar com as minhas colegas da comissão para escrever o trabalho que foi apresentado hoje mais cedo lá na jornada lá de BH. E aí eu assisti alguns vídeos e li alguns documentos sobre a Educafro, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a Educafro, porque acho que nem todo mundo conhece, e nem todo mundo, né, que está aqui, eu acho que é do Rio de Janeiro, e aí um pouco, né? A Educafro, né, ela surgiu na Baixada Fluminense, né, um coletivo que surgiu na Baixada Fluminense, né, movimentada, encabeçada pelo Frei Davi, antes mesmo da política de cotas ser implementada, né? E essa iniciativa ela tinha por objetivo, né, oferecer um preparatório, incitar, animar e dar esperança aos jovens da Baixada, né, aos jovens socialmente vulnerabilizados, né, a ingressarem nas universidades públicas, especialmente, né, nas privadas também, através de bolsa, mas nas públicas especialmente, né. E aí, dito isso, eu fico pensando, né, aqui, eu estou aqui fazendo um exercício junto com vocês, em pensar o que pode, né, que iniciativas, né, coletivas podem ser aproximadas, podem ser pensadas como quilombos ou como aquilombamentos,
E aí me ocorre que essa iniciativa do Frei Davi, que agora está espalhado pelo Brasil quase todo, né? Isso foi uma convocação ao aquilombamento, né? Ela foi uma convocação a dar tratamento, né? E a produzir resistência contra o genocídio do jovem negro, a dar tratamento e a fugir do subletramento, do subemprego, do desemprego, né, do jovem negro. E encabeçado por esse homem, né, a partir dos atravessamentos, né, e das experiências dele na cultura, né? Ele próprio, né, um homem de origem muito humilde, também se viu em vias de subemprego. Ele também se viu, né, em um dado momento, né, da história dele, enquanto jovem, quando saiu da cidade dele no interior para tentar se colocar, né, na capital, com maiores chances de emprego, ele também se viu, né, excluído dessa possibilidade. E ele viu nas letras, né, e na educação a possibilidade de mudança, né, de posição, né, na pirâmide. Era isso que eu pensei, que eu queria comentar. Eu vi que o Marcos estava com a mão levantada. Marcos Silva, eu ia falar. Desistiu, Marcos? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, tá, Elisa, falar com você, te ver, né, te ouvir. Assim, eu levantei a mão, mas eu desisti porque eu acho que o assunto passou, não sei se é pertinente, né? Aí por isso que eu desisti, achei que de repente não valeria a pena comentar, é algo que eu pensei, né, que me ocorreu quando foi falado da questão. Então tá. Quando foi falado da questão dos escravizados, né, na época colonial, e a temática muito interessante que a Luzia trouxe das escolhas, né, da escolha forçada, da escolha e da não escolha, e da não possibilidade nenhuma de escolha para aquele, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Aquelas pessoas que viviam em total dominação, né? E em total vulnerabilidade, então eles eram destituídos de qualquer tipo de escolha. Talvez a gente pense isso, mas aí eu fiquei pensando assim, depois teve aquele comentário do sujeito enquanto corpo, né? E sujeito do inconsciente. Aí eu pensando comigo, me lembrei, a Beyoncé, ela teve uma música, ela fez um clipe onde ela remeteu à história passada da escravidão nos Estados Unidos, né? E onde um grupo de africanos chegaram para ser escravizados, né? E um determinado grupo, eles decidiram, né, de forma coletiva, se suicidar. Eles se jogaram no mar, caminharam para o mar e se afogaram, ao invés da vida de escravidão, da vida de servidão, da vida de sofrimento. Aí eu fiquei pensando, no Brasil também isso aconteceu em vários lugares. Muitos escravizados optaram sim por suicídio, assim como muitos indígenas que eram escravizados, né? Os indígenas principalmente. Então eu fiquei pensando, independente do julgamento, sem julgamento também não foi uma escolha, né, do sujeito enquanto corpo, um ato, uma ação, né? Outros tiveram outras escolhas, como você falou da insurgência, né? Você comentou da insurgência, das rebeliões que ocorriam em grandes fazendas. Muitos lutaram em relação assim ao corpo, pensando na capoeira, que muitos optaram por enfrentamento, pela violência, com a capoeira, ou com foice, ou com machado. Outros fugiram, né? Criaram rebelião para fugir, os quilombos, aí a existência deles, junto com os indígenas, junto com outros.
Então, assim, já outros já tiveram aquela condição de subserviência, de não ação, de ficar, de serem ali submetidos naquela condição de vulnerabilidade, apesar de toda a impotência, né, muitos ficaram naquela situação. Então, eu fico pensando, eu pensando comigo, houve sim escolhas, né? Enquanto sujeito de corpo e enquanto sujeito também de inconsciente, também houve questões assim de ação enquanto escolha. Então, acho que escolha sempre há, de uma forma ou de outra, né? Sempre é possível alguma escolha. Né? E eu vejo que, apesar de tudo, tem uma história de uma escravizada no norte, que ela, eu me esqueci exatamente o nome dela agora, de todo o sofrimento que ela sofreu na fazenda e as violências absurdas que o filho dela, de menor de 9 anos ou 12 anos, sofria por parte, né, do colono lá, ela fugiu e fez queixa na capitania, fez queixa lá para o dirigente da capitania, relatando tudo o que estava acontecendo. Quer dizer, ela teve uma atitude, ela teve uma postura, ela teve uma ação, ela fez uma escolha e houve alguma intervenção ali. Então, assim, de certa forma, né, sempre houve alguma escolha. Né? Enquanto eu vejo eles enquanto sujeito também que tinham uma escolha, forçada ou não, eles tinham algum tipo de escolha, né? Isso era possível, apesar de toda a vulnerabilidade, apesar de toda a impotência, né? De toda a dominação, eu vejo a condição aí de sujeitos que tinham, sim, escolha de uma forma ou de outra, né? Eu fiquei pensando nisso, é isso que me ocorreu, essas lembranças. Olha, Marcos, eu agradeço bastante seus comentários. Acho que eles realmente aquecem aqui o debate e acho que você trouxe reflexões assim, importantes. Eu vou tentar aqui comentar. Né? Comentário da Luzia, o seu, né? E essa conversa que a gente está aqui travando, né? Sobre as escolhas forçadas, né? Eu estou aqui pensando que especialmente, né? Ou justamente porque somos psicanalistas, a gente tem que ter muito cuidado com o conceito. Porque do contrário, a gente pode facilmente deslizar para um entendimento de senso comum no que diz respeito a escolhas. Né? Por que eu digo isso? Né? Porque nos textos que eu já pude percorrer, né, sobre revoltas, né, dos escravos, revolta dos negros, né, tanto a revolta dos malês, os aquilombamentos, né, que são tipos de insurreição, né, os assassinatos, enfim, um certo tipo de greve, né, enfim, o corpo mole do trabalho, né, corpo mole é uma expressão racista horrorosa, mas, enfim, vem dessa época. Elas são formas, sim, de resistência, né? Elas são formas de sustentação, de uma enunciação, né? Do sujeito. Né? E fico pensando que isso tem a ver, né? Porque a gente pensa em escravizado como uma massa, né? E é isso que a gente conta, que é o que a gente consegue visualizar enquanto efeito, enquanto movimento de um coletivo. Mas a gente precisa entender que nessa massa haviam sujeitos, haviam subjetividades, né? E que, a considerar as subjetividades desses sujeitos, desse coletivo, né? Desse coletivo gigantesco, né? Que por aqui passou cerca de 5 milhões,
A gente pode pensar que, né, que a depender de cada possibilidade subjetiva, né, houve também diferentes possibilidades de negociação e de expressão de resistência. Né? O suicídio é um deles. Né? O suicídio foi um deles. Formas diferentes de expressão de movimentação desses sujeitos dentro dessa lógica, né, cujo mal-estar era capitaneado pelo colonialismo. Era esse comentário. Eu posso falar um instante? Estão me ouvindo, não? Estamos, sim. Por favor, Vera. Pode. Ah, tá. Não, porque eu estou aqui meia hora tentando abrir o microfone, porque eu estou na rua também, mas agora eu consegui. Então, eu quero dizer primeiro o quanto eu estou contente com essa apresentação, com esse trabalho da Elisa, com essa uma intuição, eu diria assim, inovadora, né, de pensar uma proximidade de aproximação entre o cartel e os quilombos, né? E o nível da discussão também me pareceu assim excelente. Eu estava toda hora com vontade de entrar para dizer assim. Primeiro, o comentário da Luzia, ele me tocou porque eu também tenho uma certa dificuldade de aceitar o analista é um rebutalho da civilização tranquilamente, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que os psicanalistas são acusados de ser uma elite, e são, num certo sentido, né? Assim, agora que a gente está pensando, né, em abrir, e você faz parte desse movimento, né, Elisa, da gente abrir mais a formação analítica, mas era uma coisa, desde o seu princípio, muito burguesa, muito classicista, e Lacan vem com essa questão, não, mas o analista é um rebutalho da civilização. Eu tenho dificuldade de comparar um rebutalho com as vidas precarizadas, com o que vem sendo chamado de vidas vulneráveis, de vidas precarizadas, e são de fato, né? E são de fato vidas precarizadas e muito vulneráveis. Então, assim, eu penso que talvez a gente tenha que restringir um pouco esse uso do rebutalho, mas, assim, para um final de análise, ele é um rebutalho daquele processo analítico, não sei. Eu acho que a gente tem que elaborar, talvez, um pouco mais essa questão. E a questão da escolha também eu achei super interessante ela entrar na discussão, porque eu tendo a pensar que toda escolha do ser falante é forçada. É necessariamente forçada, porque toda escolha é sobredeterminada. Então, nessa medida, ela é forçada, né? Talvez não o ato suicida, mas aí a gente tem também a colaboração do Freud, chamando a atenção na psicologia, no capítulo das identificações, né, da psicologia da massa, para os efeitos pandêmicos da identificação, os efeitos... como é que eu vou dizer? Um suicídio coletivo pode ser uma identificação daquele terceiro tipo que Freud coloca, uma identificação direta, sintoma com sintoma, né? Então, assim, isso eu tendo a pensar que toda escolha do ser falante é forçada. E assim, me parece, Elisa, isso que eu queria te perguntar, na verdade, que você está propondo que um quilombo ele pode ser um outro modelo de organização, né? Que não a massa, né? Eu acho que esse suicídio coletivo é um efeito de massa, mas eu acho que você pode pensar com Lacan, com a ideia do tempo lógico, né? Um outro modelo de formação de comunidade, né, que não é a formação, mas aí teria que conhecer talvez um pouco mais, não, bastante mais, teria que conhecer
no meu caso, né? Assim, o funcionamento de um quilombo, como é que funciona um quilombo, né? Para a gente dizer, bom, lá não é uma massa, né? Lá é uma reunião de uma outra ordem, é uma reunião de uma ordem pensada por Lacan para a sua escola, para o seu cartel, é verdade, mas para a sua escola, de um modo geral também, né? De acordo com o modelo do tempo lógico, que a gente precisa estudar mais ainda, eu acho, mas que, de todo modo, a gente sabe que é uma reunião que pressupõe a possibilidade do ato, né? Do ato individual, do ato singular de cada um, a partir do movimento de seus semelhantes. Isso é que é interessante, né? É porque é como ele vai visualizando o movimento dos semelhantes, é que ele vai poder fazer um ato de autorreconhecimento da sua humanidade. É muito interessante também, né? Porque é uma questão de reconhecimento da própria humanidade, né? Então, eu queria te agradecer, Elisa, por propor essa discussão e agradecer a discussão que vem acontecendo, agradecer a Soneide pela organização, enfim. Era isso que eu queria colocar. Ai, obrigada. Quase que ela não vem, né, Elisa? Eu precisei ajoelhar. Olha, Vera, eu fico muito feliz com seus comentários, muito feliz. Eles me contemplam bastante também. Eu cheguei, né, a ler um pouco, a considerar também a referência de Lacan sobre o tempo lógico, para pensar também essa proposta de aquilombamento. Mas resolvi deixar para outra hora, porque não me senti ainda em condições de propor, né? Nem de sustentar, né? Porque eu estou aqui propondo, estou sustentando, né, a circulação do debate, eu estou aqui sustentando trabalho concluído algum. Mas eu não me vi nem em condições ainda de propor essa circulação em torno do tempo lógico, mas eu cheguei a bordear esse elemento também para pensar aqui, visto que também o tempo lógico, né, a proposição de Lacan sobre o tempo lógico é também uma forma, né, é um outro instrumento para a leitura da psicologia das massas. Exato. É um contraponto. Tem um trabalho muito bom da Carmen Galhano, de Madrid, sabe? Eles fizeram até uma publicação. Se você quiser, depois eu posso rever o nome do livro, que assim de cabeça eu me lembro. Gostaria sim. Depois eu te pergunto por aqui pelo WhatsApp, porque eu também me pergunto, porque assim, os quilombos, né, eles foram, sei lá, milhares. Eles foram milhares, né? Então não há um único modelo de quilombo, né? Eu mais recentemente, né, visitei um quilombo e tive o privilégio de conversar, de ser recebida, né, por uma senhora que era uma referência, mas é curioso que lá ela figurava como uma referência religiosa e não como uma líder do quilombo, né? Obrigada, Paulo, já está aqui, obrigada. E não como uma chefe, uma líder, né? Inclusive, ela me comentou, eu visitei lá o território em que o quilombo está estabelecido. Inclusive, ela me disse que não, nem todos ali professavam a mesma religião,
mas tinham com ela, né? Não a procuravam enquanto referência religiosa, né? Mas muitas vezes se dirigiam a ela como representante da história, como representante simbólica, né? Como aquela que guardava, né? E transmitia, né? Porque ela se coloca também nessa posição de transmitir, de repetir, de reproduzir oralmente a história, né? Da constituição daquele coletivo, daquela comunidade. Mas isso eu vi em um quilombo, né? Aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, né? Existe um outro quilombo também, um quilombo que vive sendo ameaçado de expropriação, né? Que é o quilombo da Sacopã. Elisa, e na Vargem, não sei se é em Vargem Grande, se ainda tem um pouco, não sei se já foi. Eu sei que tem, porque eu tenho uma amiga minha que vai lá às vezes, em Vargem Grande, em Vargem Pequena, aqui perto do Recreio. Você já foi nesse? Não fui. Eu fui num quilombo que tem... Eu fui no quilombo São José, que fica ali entre Vassouras e Conservatório. E tem o quilombo da Sacopã, né, que fica numa área muito nobre do Rio de Janeiro. Né? Fica aí pertinho da onde o Roberto está caminhando, inclusive. Ele está na lagoa? Ele está caminhando na lagoa? Ele está na lagoa, não tá? Vou passar por lá daqui a pouco. Dá um pulinho lá no quilombo. Tem o quilombo da Sacopã, que enfim, que vem sendo ameaçado, e que lá a organização, eu também visitei esse quilombo, e lá esse quilombo ele tem uma outra organização, uma outra estruturação, e que também não me pareceu, né? Quer dizer, não me foi anunciado como havendo uma liderança também, né? Ou sequer um líder a quem todos sigam, ou um pai totêmico, ou, né? Mas eu tô mencionando o exemplo, né? E a referência de dois, apenas dois, né? Dentro da infinidade, né? de comunidades quilombolas que existem aqui no Brasil. Mas dentro disso tudo também tem um outro elemento que, para além do quilombo propriamente dito, há, né, a proposta de Abdias Nascimento, né, que é uma proposta política, né, a proposta como eu reproduzi aqui no texto dele. É uma proposta política, uma proposta econômica, uma proposta artística, né? De quilombismo. E pelo que eu pude apreender do texto, da proposta dele, o princípio é da liberdade. Né? O princípio norteador é a liberdade. Né? A liberdade se contrapondo, né, a uma hegemonia totalizante. Né? É uma liberdade em contraponto a um epistemicídio, por exemplo, né, da história, a um historicídio, a liberdade no sentido da manutenção
né, da existência de corpos, mas também da sobrevivência, né, da cultura, da existência de modos de vida, né, coletivos que debatam, que se unam e que se articulem para construir políticas e propostas que toquem nesse projeto. Está fechado esse microfone. Você falou, Vera? Vera, o microfone está fechado. Está fechado o microfone. É só tocar em cima do microfone. Ah, bom. Abriu. Não, é porque ele desaparece aqui. Não, mas eu só queria dizer excelente. Enfim, a colocação da Elisa, né, assim, do objetivo maior dos quilombos, né, a resistência, a preservação da cultura, né, e a liberdade de ação, né, talvez a gente possa dizer, sobretudo, a liberdade de ação, né. Mais alguém quer falar, fazer algum comentário? Eu ainda tenho que... Paulo, fala, Paulo. Está com a palavra. Oi, gente, tudo bom? Eu, infelizmente, acabei perdendo grande parte, Elisa, da tua fala por conta da jornada de BH. Não tem jeito. Infelizmente, a gente ainda não consegue, né? Não gravou, não, Paulo? Oi? Não gravou lá? Não está gravando? Eu acho que está gravando, mas já tinha começado a atividade, né? Fiquei para a primeira atividade e a segunda atividade eu não fui para poder pegar pelo menos a metade daqui para o final, né? Então acabei perdendo algumas partes, mas acho, poxa, muito interessante a gente fazer essa articulação e retomar mesmo esse significante quilombo, trazendo ele para o interior do campo psicanalítico para a gente fazer propostas mesmo, experimentações, né? E vou entendendo junto com você, é mais do que não apenas pensar o quilombo como lermos o quilombo, né? Os quilombos efetivos, tanto os quilombos do passado como os quilombos atuais, mas pensar enquanto o nome da liberdade. Fazendo esse barulho. Tá muito barulho. Ah, não, é meu filho aqui ao fundo. Ah, é? Se é uns gritinhos. Pensar como o nome da liberdade mesmo, né? Porque tem algo aí no quilombo que me chama muita atenção que está para além da fuga, no sentido de uma fuga de uma situação, né? Mas é a instauração de uma outra ética, de uma outra política e, consequentemente, de um outro sujeito, porque você está afirmando o sujeito em liberdade, o sujeito negro em liberdade. E o Clóvis Moura, né? Eu acho que o Abdias, ele fazia esse trabalho. Eu queria avisar que eu vou sair. Tá, Vera, obrigada pela sua colaboração. Desculpa. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Beijo, bom final de semana para vocês. Também. Tá bom. Mas pensando como esse outro nome, né? Esse nome da liberdade, porque ele afirma é uma negação ao sistema escravocrata. É você afirmar a liberdade, não é simplesmente você fugir desse sistema. Você afirma a liberdade, você volta para raptar os escravizados. Pessoal, muta Vera, acho que ela não viu que não saiu. Para o Paulo continuar falando. Consegue mutar ela? Vou mutar.
essa reafirmação, né, do sujeito em liberdade. Então, acho que é uma ética muito interessante e um nome também é bastante... E aí está falando do Clóvis Moura, né? O Clóvis Moura, ele propõe mesmo como o nome da resistência negra no Brasil sendo o quilombo, o aquilombamento, né? O Abdias tem essa diferença que ele chama de quilombismo, mas... E pensar o quilombo como essa entrada no espaço de uma outra ética para além dessa ética da dominação racial e do racismo. Acho muito importante mesmo esse movimento de trazer para a psicanálise esse nome, para a gente poder pensar, experimentando e propondo, né? Acho que a ideia é essa mesmo, a gente vai propondo, vai vendo, vai chamando os pares, né, os ímpares que estão ao nosso lado para pensar junto e tentar encontrar o caminho. Eu acho que... Fala. Desculpa, ai, que bom, Paulo, que você está aqui. Eu adoro te ouvir também. E acho que você pontuou muito bem, né? Colocar na roda, né, esses debates que não são comuns, né, dentro do nosso campo, né, e experimentar dentro do campo, né, a possibilidade ou não, né, de incluir esses elementos no debate, né? São conceitos estranhos ao nosso campo e à nossa prática, né, e às nossas pesquisas mesmo em psicanálise, até para mim, né? Pode parecer que eu sou muito íntima desses assuntos, mas não sou, não. Eu sou curiosa e, na verdade, eu estou aqui compartilhando com vocês um tanto da minha curiosidade e, quiçá, né, provocando vocês a se juntarem a mim, né, no trilhamento aqui, né, da investigação motivada pela minha curiosidade ou alguma curiosidade, né, também que nasce em vocês que possa também, né, caminhar aqui, a gente possa caminhar junto. Elisa, diga. Eu estava pensando aqui, a primeira vez que eu tive contato com negros, que eu morava numa ilha, então que também era subjugada a Portugal, só que as pessoas foram colocadas na ilha. Na ilha não se invadiu ninguém, mas tinha lá, a gente era reverenciado, a gente era colônia, né? Os Açores pertenciam a Portugal, era diferente. E quando eu era criança, você está falando aqui, eu me lembro que tinha um senhor negro. E ele é a única pessoa que eu conheci, até uns 8 anos, 9, eu conheci. E a gente, quando ia à cidade de Angra, que a gente ia pouco, morava no interior da ilha, aquele senhor era muito reverenciado. Por que ele era reverenciado? Assim, olha, esse senhor está preso aqui, ele era preso no forte, mas ele, durante o dia, ele vivia na praça, fazia coisas, era um homem muito inteligente, muito bem na sociedade local. Ele era um preso, mas vivia na sociedade local. E aí a gente dizia assim, ele era rei na terra dele. Então a gente tinha um respeito porque ele tinha sido rei na terra dele. Então rei não importava se era preto, se era branco, era rei. Então depois eu até fui ler algumas coisas sobre ele, agora, quando começou a falar aqui sobre negros. Então a minha primeira a impressão sobre um negro era um negro que vivia com a gente lá, não tinha, eu pelo menos não sei na voz dele o que é que ele sentia. Ele jogava cartas na praça, ele lia jornal para todo mundo, ele era rei, e ele tinha ele era um homem que tinha sido rei, tinha sido aprisionado e não tinha sido morto, porque ele era um homem importante e foi para a Fortaleza da Terceira, que era uma ilha, né? Então, quer dizer, acho que as relações dependem para onde o sujeito vai, nas condições que ele vai, né? Então, eu nunca me lembro daquele homem, eu não me lembro das pessoas discriminar aquele homem. Ele era rei. Então, ele tinha um saber
porque ele era aceito ali naquela comunidade. Ele era um preso que era rei. E agora, ele não podia sair da ilha, mas a gente também não podia, porque não tinha dinheiro, por Lisboa não várias situações, a gente era governada, a gente precisava de autorização, precisava que uma pessoa no exterior nos dissesse que a gente podia ir para a casa dele para a gente poder viajar. E ele não estava em condições muito diferentes dos portugueses, né? Então, naquele sentido. Então, eu estava pensando, a minha impressão sobre... E depois, quando eu cheguei ao Brasil, eu tenho amigos negros, eu tenho muitos pacientes negros, eu tive muitos colegas negros na psicanálise, os meus primeiros pares na psicanálise foram muito pessoas negras. Então, eu fico pensando, como é que é isso? Eu pensei isso aqui agora. Minha cara, eu vou comentar, a gente está caminhando para o final, né? Mas eu vou fazer um comentário breve aqui sobre o que Luzia traz. Luzia faz um comentário que, no meu entender, ele é uma representação, né, de uma estrutura daquilo que Silvio Almeida chama de racismo estrutural. Porque nessa proposição, Luzia, não se trata, né, e ele não trata, o Silvio, ele não trata desse racismo cotidiano, corriqueiro, do 1 a 1, de uma pessoa que rejeita a outra em função da cor da pele, ou em função, enfim, de orientação sexual. Ele trata de uma questão que toca o racismo de Estado e o quanto essa estrutura complexa ela percorre os fios do tecido do Estado, não é? Porque olha o que você diz, eu morava numa ilha em que havia até os meus 8 anos de idade, era um homem negro. E não à toa, não do nada, né? Não sem motivo estrutural, esse único homem negro era um homem preso. A comunidade o via e o acolhia lá com carinho, ou criando, quiçá, histórias imaginárias que permitissem alguma troca, enfim, eu não sei. Mas é isso, assim, é curioso, né? Porque esse um único homem negro na ilha, ele era um homem preso, e preso diferente de vocês, moradores. Porque ele era preso, retirado de sua localidade, retirado de seus pares, retirado de sua família. E era rei, né? Rei. Né? Então, é isso, né? Assim, e é algo que se constrói, que se tece nessa malha e que, muitas vezes, a olho nu, a gente não entende a máquina da estrutura racista que monta essa existência sem liberdade. Elisa, você terminou? Posso falar? Posso, Soneide, posso me despedir, que a minha bateria está indo embora. Tá, despede. Então, queria agradecer demais. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, posso falar um pouquinho? Sim, pode. Só um agradecimento a esse encontro, a Elisa, os comentários de todo mundo, a você, Soneide. Achei ótimo, maravilhoso. Acompanhei, apesar de estar caminhando ali na Lagoa, mas foi muito bom mesmo. Muitas questões que ficaram. Concordo com a Elisa, do racismo estrutural, concordo com
que esse assunto foi super importante. Parabéns para todo mundo. Um beijo. Obrigada, Roberto. Então, era disso mesmo que eu queria falar, do racismo estrutural um pouquinho, porque desde o início eu estava ouvindo e veio me lembrando disso. Eu convivi muito com pessoas negras, né? E assim, eu várias vezes me pego ainda hoje com falas racistas, com falas que eu não percebo assim. E até uma vez, sobre a política de cotas, e era disso que eu estava me lembrando, eu estava falando que não podia, que eu era contra, porque eu era, vou dizer, preta de tão pobre, como diz Caetano Veloso na música dele, né? E eu achava assim, como? Eu não posso passar em alguma coisa e querer cotas, porque lá no meu registro tá branco, não sei o quê. Eu sou contra. Aí a pessoa que era muito bem sábia sobre essas coisas de cota disse assim, olha só, isso é uma política de... esqueci o nome. De... Reparação. Uma política... Inclusão. Não, reparação. Política de reparação, como disse a Elisa. Né, Elisa? Foi essa palavra que a pessoa usou. É uma política de reparação. Por quê? Se um consegue, né? Mas isso teria que ser igual para todos, independente de cor, de pobreza, de riqueza, todos deveriam ter acesso às coisas, e essa política de reparação é porque nenhuma chance foi dada, né? E então eu acho assim, eu achei incrível hoje o nosso encontro, como tem sido também os outros encontros. Nós tivemos um encontro passado com a Bárbara Guatimozin, que ela falou também da escola, dos cartéis de suicídios e de coisas assim incríveis, que eu acho que conversam aqui com a gente, né? Comecei aqui fazendo uma confusão. Elisa traz o cartel, né, como esse lugar de refúgio, né, dentro da escola, como o quilombo é dentro do estado onde ele vem a existir. Então, eu acho que eu até estava pensando, tem o Paulo, tem você, tem tanta gente que pode contribuir demais, Elisa, com isso. Eu acho que vocês têm que fazer, sei lá, uma coisa semanal para a gente estar conversando, para essa coisa sair da gente, sabe? Para a gente poder entender melhor e poder, sei lá, ver que a nossa fala carrega, porque vem de lá da minha infância, e escutando coisas e tendo que lidar com isso. E para mim, eu não tinha nada com isso, porque sempre convivi, né, com pessoas de todas as cores. Eu lá em São Paulo morei perto de um quilombo japonês, tinha muito japonês, e aí tinha negros, e assim, sempre foi muito uma convivência para mim que, para mim, isso não entrava, né? Mas a nossa linguagem é muito colonializada, sei lá, e a gente precisa de conversar sobre isso todo dia. Eu agradeço imensamente a todo mundo, a todas as falas, a Elisa, e vou ficar pensando, anotei várias coisas aqui para pensar, para estudar. Também não dá para a gente estudar tudo, né? Então, quero estar sempre ouvindo vocês, principalmente. Aproveitem, ainda tem mais 5 minutinhos para despedidas e para quem quiser falar alguma coisa. Eu vou falar, então, uma coisinha. Eu quero primeiro agradecer o convite generoso e provocante que você me fez, né? Aliás, você tem esse hábito, né, de nos colocar a trabalhar, né? E comigo não é diferente. Muito obrigada pelo convite. O Fórum Nova Iguaçu sempre muito acolhedor comigo.
Eu agradeço muito aos demais colegas do fórum, aos demais colegas dos demais fóruns. Agradeço ao Paulo, né, que tem sido um interlocutor muito importante também para as questões que eu tenho pensado, né? Paulo é um estudioso, assim, é um psicanalista e estudioso decididíssimo, trabalha muito, obrigada. E aí, assim, para me despedir, eu me lembrei do trecho de uma música que Bethânia canta, e aí a Macemba é do Capinã, e o segundo autor eu infelizmente esqueci, que a minha colega lá da Comissão de Relações Étnico-Raciais e Diversidade, a Francina Souza, ela lembra com muita frequência dessa música, né? E foi, inclusive, o título do nosso trabalho, né? Lá no fórum de BH, né? Vou aprender a ler o inconsciente para ensinar meus camaradas. E é isso. Sigamos. Elisa, fala um pouquinho só, se você puder ficar mais um pouquinho, sobre essa comissão, porque funciona para o Brasil todo. Se a gente tiver... Como é que a gente manda para vocês? Como é que funciona? A comissão, eu vou tentar ser bem breve. Isso. É a comissão que foi pensada, na verdade, é uma comissão que foi, de certa forma, convocada pela comunidade na última Assembleia Geral da Federação. A atual CG, né, ouviu atentamente essa manifestação da comunidade e convidou, né, a mim e outras colegas, né, membros de diferentes fóruns da federação, a compormos uma comissão, né, que se acartelizou e se aquilombou, né? Nós nos denominamos quilombo, em torno, né, de alguns significantes que nos faziam questão, e, né, assim, diversidade, equidade, né, e não igualdade, que são conceitos distintos, acesso, né, e a gente estuda e conversa com os diversos fóruns, né? Nós somos representantes, né, enquanto comissão, né, da federação, e a gente não interfere nos fóruns, né? Não é esse o projeto, mas a gente se oferece como lugar de debate, se oferece enquanto lugar de escuta e se oferece enquanto uma comissão propositiva, né? A gente oferece propostas à federação e aos diferentes fóruns, né? Seja de ampliação de debates, seja de instituição de políticas afirmativas e inclusivas, né? É basicamente isso. Simplificando muito. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora. Depois eu vou falar com você no privado sobre o seu trabalho e a nossa revista. Então, muito obrigada e tchau para todo mundo. Até a próxima. No dia 8, a gente tem seminário de cartéis, mas é a céu aberto, com a Rosimeire, que vai nos falar sobre educação. Beijo para todos. Beijos. Boa semana. Boa tarde.